A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida. E essa palavra se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11, né? Que nos diz o seguinte: aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, nós vemos através desse texto bíblico, né, que 10 homens leprosos, né, a lepra, a hanseníase, hoje em dia é chamada assim, era uma doença incurável, humanamente falando, era incurável, né? Era e é uma doença que deforma a pele, que causa feridas, que causa, né, machucados horríveis na pele da pessoa. Então, um problema de pele muito sério. E na antiguidade, humanamente falando, eu volto a repetir, não havia cura, né? Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo curou 10 homens leprosos, né? Mas apenas um desses 10 homens, né, que por sinal não era judeu e sim samaritano, né, voltou para agradecer a Deus, voltou para agradecer ao Senhor Jesus Cristo pela cura que havia, né, recebido ali. Então o Senhor Jesus Cristo diz para ele, né, que a fé dele havia salvado a ele. Meus irmãos, nós devemos reparar nesse texto que apenas um desses 10 homens foi grato pelo grande milagre que havia recebido. Grande milagre, né? Porque, como eu disse, a lepra, na antiguidade, não havia cura, humanamente falando, médico, né, capaz de curar a lepra, né? Mas para Deus nada é impossível. E Deus sempre fez isso, né? São inúmeros os casos que o Senhor Jesus Cristo curou e limpou a lepra, a enfermidade de inúmeras pessoas, né? Mas esse texto nos alerta do qual nós devemos ser gratos, né? Nós vemos a ingratidão de 10 homens que foram curados, né, de um problema seríssimo, de um problema incurável, mas através da graça, da misericórdia do Senhor Jesus Cristo, eles foram curados da lepra, né? E desses 10, apenas um voltou para agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Talvez nesse dia de hoje, você tenha reclamado com Deus, né? Poxa, Deus, eu queria tal coisa, eu queria tanto um carro, uma casa nova, um relacionamento, e o Senhor não me deu, por que o Senhor é ruim, né? Muitas vezes nós reclamamos, sejamos sinceros, não sejamos hipócritas, porque o ser humano é assim, né? O ser humano muitas vezes ele é grato enquanto está recebendo, quando ele para de receber, ele se torna ingrato, né? Mas, meus irmãos, o maior milagre, o maior presente que nós podemos receber de Deus é a vida, né? Se nós olharmos para a nossa volta, quantas pessoas nos deixaram, quantas pessoas se foram embora. Mas eu e você estamos aqui vivos, com saúde. Talvez não tenhamos tantos bens materiais, não tivemos tantas riquezas, né? Talvez não tenhamos a casa que nós gostaríamos, mas nós estamos vivos, estamos com saúde, temos a nossa alimentação, temos a presença de Deus em nossa vida. Isso é gratificante, né? E acima de tudo, nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós temos a nossa salvação eterna, né? Nós temos a certeza que o dia que o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar a igreja dele, nós seremos arrebatados juntamente aos céus com a igreja dele, né? Para morar e habitar na cidade que o Senhor Jesus Cristo foi preparar para os crentes. Então, meus irmãos, que nós possamos ser gratos, né? E vermos o lado bom da vida, porque talvez hoje
você esteja passando por muitos problemas, são muitas as dificuldades, né? Talvez as suas prioridades sejam diferentes do que você está vivendo hoje, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos ser gratos no pouco, nós devemos ser fiéis no pouco, né? E no muito Deus nos colocará. Talvez hoje você está vivendo pouco, você não está vendo nada do que você gostaria de ver, você não está vivendo o que você gostaria de ver. Mas se eu e você formos fiel no pouco, formos gratos, principalmente a gratidão, é um dos grandes segredos para acessar as bênçãos de Deus. O Senhor Jesus Cristo, em uma das ocasiões, quando realizou a multiplicações dos pães e dos peixes, ele, antes de pedir qualquer coisa, ou de falar qualquer coisa, ele agradeceu a Deus, né? Então nós vemos o poder que a gratidão tem, né? Nós devemos ser gratos por estarmos vivos, com saúde, ainda que não estejamos a roupa que nós gostaríamos de ter, que não estejamos a casa que nós gostaríamos de ter, mas estamos vivos, temos a nossa família, temos a nossa alimentação, temos a presença de Deus, temos a nossa salvação, temos a confiança que o Senhor Jesus Cristo está conosco e que o Espírito Santo dele repousa sobre nós, que o amor de Deus está sobre a minha e a sua vida. Então, somente isso já nos faz ser extremamente grato, né? Do que adianta ter carro, do que adianta ter casa, do que adianta ter dinheiro, do que adianta supostamente estar do lado da pessoa amada, carnalmente falando, mas não ter Deus, né? Acho que uma das coisas além da vida que nós devemos sermos felizes, que nos traz já de fato uma certa felicidade, é ter Deus na nossa vida, né? Então que nós possamos ser gratos nesse dia de hoje, que nós possamos louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo pelo seu amor, pela sua benignidade, que é grande e dura para sempre nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Fique com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que Ele esteja contigo nesse dia de hoje.